Queridos, a palavra dessa noite tem como título: Onde está o seu coração? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: aonde está o seu coração? Onde está o seu coração? E aí eu arrumei um coração para trazer para os irmãos, né? Lá em Mateus capítulo 6, verso 21. Mateus capítulo 6, verso 21, é um versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu. Os irmãos podem repetir esse verso, por favor? Queridos, tesouro, o que é tesouro, né? Tesouro, algo precioso, de valor, importante, algo que é importante, algo que representa lugar de segurança para um futuro tranquilo com estabilidade, não é assim? Se você tem um tesouro, você olha para aquele tesouro e fala assim: isso aí é meu lugar seguro. Qualquer coisa, eu vou recorrer para ele se te passar por algum aperto, principalmente na questão assim financeira, a gente falando de tesouro como um bem, né? Material como um valor. E aí, queridos, eu pergunto para você: qual tem sido o teu tesouro? Esse lugar que encontramos o teu coração. Porque como nós lemos no versículo, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então eu gostaria de perguntar para você: qual é o teu tesouro? Que nós podemos encontrar o seu coração. E aí, queridos, tem uma história na Bíblia, lá em Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao verso 22. É uma história também muito conhecida que fala de um jovem, de um homem rico. Diz assim: pondo Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Olha, Jesus perguntando para aquele homem, né? Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. E aí aquele homem, queridos, respondeu para Jesus: mestre, tudo isso tenho observado, tudo isso eu tenho praticado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e siga-me. Ele, porém, aquele homem, né, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas, o que, irmãos? Propriedades. E aí, queridos, eu fiquei pensando, né? Deus aqui nessa noite, Jesus nessa noite aqui, e a gente se aproximando de Jesus, falando assim: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhando para Alexandra, olhando para mim, olhando para Larissa aí, olhando para você, para cada um de nós, dizendo assim: você pratica os mandamentos? E aí a gente responde: sim, Senhor, nós praticamos todos os mandamentos. Inclusive, Senhor, escalas dominicais, eu cumpro todas. Não falta o culto de celebração, não falta o Tadel, não falta a célula. Estou presente em todas as escalas, em todas as programações. Crente que vamos receber aquela, né? E aí Jesus olha para a gente e fala assim: olha, falta-te uma coisa. Foi assim que eu imaginei, irmãos. Falta-te uma coisa. E essa história, que vem de uma forma assim, tão forte assim, me fez chegar nessa pergunta: onde está o teu coração? Sabe, irmãos, segredos do nosso coração, que só Ele sabe, que só Jesus sabe, mas que só eu e você podemos decidir abandonar. Onde você tem colocado o seu coração? Aonde que a Nádia tem colocado o coração dela? Aonde você tem colocado o seu coração, irmãos? E aí, diante dessa história, né, que nós lemos aqui hoje, eu cogitei alguns lugares que o nosso coração pode estar. E o primeiro foi baseado na própria história que nós acabamos de ler. O nosso coração pode estar, sabe aonde? Nas riquezas.
Aquele jovem, ele sai triste da presença do Senhor. Você consegue imaginar alguém que esteve com Jesus sair triste da presença do Mestre? Aquele jovem sai triste da presença do Senhor porque ele possuía muitos bens e o coração dele estava preso nas suas riquezas. Ele possuía muitos bens, ele tinha o desejo de herdar a vida eterna, mas ele não conseguiu porque estava preso no que ele tinha. E quantos, irmãos, de nós deixamos de herdar porque não conseguimos abrir mão do nosso império? Império que nós construímos, império que vai ficar por aí, império que vai virar pó, queridos. O coração, é como se nós tivéssemos o coração de Tomé, sabe? Coração de Tomé que só crê depois que vê, que só crê dependente do que tiver na sua carteira. O tempo que seria, irmãos, uma pessoa que está com seu coração totalmente preso nas riquezas, o tempo que ele teria para estar com a família, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer as planilhas para controlar os gastos. O tempo que ele teria para ler a palavra, para estar diante do Senhor, ele começa a pegar o celular e ficar controlando as transferências e os juros bancários. Por preocupação, por desejo de estabilidade, alguns entram por esse caminho. Porque se preocupa demais com o futuro do filho, porque se preocupa demais com as contas que tem que pagar, entram por esse caminho, começam a colocar o seu coração naquilo que possui. E aí, se não possui nada, é um tormento, é um sofrimento, é uma perturbação. Porque o seu coração não consegue ficar quieto, não consegue ficar calmo, porque está preso naquilo dali. E aí, se não tem, irmãos, como vai conseguir a paz? Sabe qual é o convite do Espírito Santo nessa noite para a gente? Tire o seu coração desse lugar. Tire o seu coração desse lugar de estar preso às riquezas. Irmãos, pensa comigo. Deus alimenta as aves do céu. Ele veste os lírios do campo. Você acha que Ele não vai cuidar de você? O Deus maravilhoso ao qual nós servimos, que é o dono do ouro e da prata, criador e sustentador de todas as coisas, Ele é o teu Senhor, e se Ele se preocupa com as aves do céu, Ele também se preocupa com você. Então tire o seu coração desse lugar de riquezas, de ficar, se eu não tiver, eu não estou bem. Se eu tiver, eu já fico mais legal, eu já fico mais tranquilo. Tire o seu coração desse lugar. Outra possibilidade, queridos, é que o nosso coração pode estar preso a pessoas. O coração de Jacó estava preso em quem? Estava preso em Esaú. E aí, quando ele sai da presença de Esaú, o desejo de Jacó em todo o tempo era se esconder, era fugir de Esaú. E por causa dessa preocupação, ele foi enganado. Jacó trabalhou 14 anos. Jacó, em um determinado momento, estava em um lugar que a presença do Senhor estava naquele lugar, mas ele não percebeu, porque o seu coração estava cheio de agitação, estava cheio de preocupação, estava preso a Esaú. O próprio rei Davi, quando ele vê Betseba, o coração de Davi fica preso a Betseba, e por causa disso, ele rouba a mulher do seu guerreiro, ele mata o seu guerreiro, porque o coração de Davi estava preso a Betseba. Quando colocamos o nosso coração em pessoas, atropelamos a razão, irmãos, e deixamos de fazer o que é correto. Perdemos o que é de mais precioso. Saibamos de algo muito importante. Pessoas podem nos ferir. Pessoas podem nos decepcionar. Pessoas podem nos trair. E quando isso acontece, nos tornamos pessoas amarguradas e ofendemos quem deveríamos dar amor. Sabe como é que é? Meu coração está totalmente preso a Karen. E aí, como a Karen me decepcionou, como a Karen me traiu, como fiquei triste com a Karen, tudo que está em volta já não tem mais nenhum valor. E aí, queridos, eu deixo de abraçar
quem eu deveria abraçar, eu deixo ir embora quem eu deveria dar atenção, eu deixo de falar de uma forma adequada, porque eu estou tão presa a tudo que aconteceu com a Karen, porque o restante já não tem mais valor nenhum. A gente deixa de abraçar, a gente deixa ir embora quem nós não deveríamos deixar ir embora. Gritamos e falamos palavras que minutos depois nós vamos nos arrepender. Alguém já passou por isso? Você às vezes está tão assim agitado, está numa situação tão complicada, que você fala algo que você não gostaria de falar. Minutos depois você se arrepende. E aí, queridos, você pede perdão. A pessoa te perdoa. Mas palavras são como pedras em vidraça. Pega uma pedra e taca aí na porta de vidro. Taca aí numa vitrine. Você vai pedir perdão, a pessoa vai te perdoar, mas lá, o vidro está quebrado. Palavras são assim. São como pedras em vidraça. Você pede perdão, mas quando olha, já quebrou, já foi. Um coração ofendido dificilmente se aproxima de Deus. Porque você está tão recolhido no seu sentimento, você está tão abatido. Lembra daquela questão que nós tivemos do plano Collor, alguns anos atrás? Que o pessoal tinha dinheiro no banco e aí de repente veio o plano e acabou com tudo. Quantas pessoas entraram em depressão, quantas pessoas tiraram a sua própria vida, irmãos, porque o coração estava preso naquilo dali. Colocamos o nosso coração, prendemos o nosso coração e nos privamos de viver algo novo, nos privamos de receber algo de Deus novo, porque o nosso coração está preso às riquezas, está preso a pessoas. Mas nessa noite nós recebemos a palavra do Senhor, amém? E o nosso coração vai estar aberto, amém? Tire o seu coração desse lugar. Outra possibilidade que nós temos também, queridos, é de colocar o nosso coração preso ao passado. A uma lembrança, a algo que ocorreu lá atrás, que pode ser até hoje como um peso. Cadê a Larissa? Tá aí a Larissa? Então é a Karen. Karen arruma todas as bolsas aí, gente. Vocês vão botar muito bolsa na Karen. Bora, Karen, 1, 2, 3. Todas as bolsas. Colocamos, irmãos, por causa de situações do passado, por causa de algo que ocorreu lá atrás, que pode ser até hoje um peso, nós colocamos em nós mesmos uma bagagem que carregamos de forma desnecessária. Vem, Karen. Profetizei sobre a vida da Larissa, agora de noite eu vou profetizar sobre a sua vida, vem. Para aí, Karen. Essa imagem aqui, se nós estivéssemos vendo a Karen chegando no aeroporto, essa imagem é uma imagem correta? É, né? Karen está atrasada para pegar o voo e eu estou lá, que eu tenho que profetizar toda a minha vida. Isso, irmãos, é uma imagem, como é que eu posso dizer, normal para um ambiente de aeroporto. Ela vai viajar, ela vai pegar um voo, ela está indo para passear de carro, sei lá, ela está indo para algum lugar. Agora, querido, sabe o que acontece no reino espiritual muitas das vezes? Pelo nosso coração estar preso ao passado, nós começamos a andar o tempo todo assim. Vem, Karen, anda aí, tá? Põe um peso aí, isso aí. Imagina você ver a Karen, aonde você a vê Karen? Karen está desse jeito, Karen chega na escola desse jeito, Karen chega na escola desse jeito, Karen chega na igreja desse jeito, Karen está andando na rua desse jeito. Consegue imaginar? É normal isso, irmãos? Sabe por quê, queridos? Que não é normal, porque ela está carregando bagagens desnecessárias. Muitas das vezes é assim que acontece com o nosso passado. Nós carregamos lembranças, carregamos bagagens que são desnecessárias, que não faz mais parte da gente, porque a palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si tudo aquilo que estava sobre nós, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não há mais peso, não há mais condenação. E aí, queridos, muitos andam dessa forma. E o único interessado em você viver dessa forma, carregando bagagens desnecessárias, sentimentos, ressentimentos, é o diabo. Porque ele não quer que você viva e receba o que Deus tem preparado para você.
Ele sabe que um coração cheio de rancor, um coração cheio de mágoa, um coração vivendo do passado, dificilmente vai se abrir para o presente, dificilmente vai se abrir para as coisas novas, porque foi tão machucado, foi tão humilhado. E aí o diabo, ele é interessado nisso, e ele tenta colocar isso para poder te paralisar e fazer com que você não experimente o que Deus tem para você. E irmãos, há situações que de fato nos magoam, nos traz feridas, nos marcam de forma dolorosa. Coisas que aconteceram lá atrás, a gente sabe, diversas situações. Mas não permita que o diabo use essas situações. Dificilmente, preste atenção nisso, dificilmente pessoas não são humilhadas, pisadas e traídas. Me diz aí qual é esse santo, você que está na sua casa, se nunca passou por isso, manda aí no chat para os irmãos. Me diz onde é que está esse santo que nunca foi humilhado, que nunca foi pisado, que nunca passou uma vergonha aqui. Me diz. Todos passamos por situações vergonhosas e dolorosas, sabe por quê? Porque vivemos em um mundo pecaminoso. O mundo que nós vivemos, irmão, nós não vivemos ainda no céu. O céu é o nosso lugar, mas nós ainda não vivemos no céu. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos sujeitos sim a sermos traídos, a sermos decepcionados, a sermos humilhados. Mas acalme o seu coração, porque nada foge do controle de Deus. Eu sei que às vezes há situações que você se pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo isso comigo? E muitas das vezes a gente entra nesse lugarzinho aí, ó, e a gente recolhe o nosso coração e a gente se prende. Mas não permita que o diabo use essa situação para te paralisar ou te privar de receber o que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê, queridos? Deus está no controle. E se Ele está permitindo, há um propósito nisso. Pega o cacho de uva. Quanto que custa um cacho de uva, irmãos? Sem caroço, que eu gosto. R$9. Tá R$12. Gente, a uva tá cara, né? R$12. R$12 é um cacho de uva. E aí alguns pegam as uvas, já viu como é que é o processo do vinho? Eles começam a pisar. Alguém aqui já viu isso? Começam a pisar. E aí quando você olha e fala assim, caramba, que desperdício. Por que fizeram isso com essas uvas? Na verdade, ela está passando por um processo. Porque depois daquele processo ali, ela vai parar dentro de uma garrafa, ela se torna um vinho. E eu te pergunto, qual é o valor do vinho? Varia, né? Mas com certeza é muito maior do que R$12, não é não? Tem vinho, queridos, que a gente tem que compra sem dólar. Tem vinho que custa mais de R$1.000. E eles ainda falam que quanto mais antigo o vinho, quanto mais velho o vinho, é o quê? É melhor. Então deixa eu te falar uma coisa. Enquanto estão fazendo assim com você, de repente você está sendo pisoteado, de repente você está sendo humilhado, de repente você está sendo envergonhado. Deixa eu te falar, Deus está te permitindo passar por isso, porque é um processo, é para te fazer uma pessoa melhor. E queridos, se Deus permite, é para o nosso crescimento. Se Deus permite, é para o nosso amadurecimento. Então tem coisas que eu e você, nós não precisamos entender. Nós só precisamos viver e entregar nas mãos do Senhor. Deixa o passado para lá. Sabe aonde que a gente tem que deixar o passado? Deixa o passado aonde ele precisa estar. Sabe aonde? No passado. Já foi, já aconteceu. É um novo dia, é uma nova esperança, é um novo amanhecer sobre a sua vida. Deus tem algo novo. A novidade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não permita que as humilhações do passado, que a vergonha do passado venha prevalecer sobre você. Mas tome posse de tudo aquilo que Deus tem. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. E Ele faz infinitamente além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Pare de murmurar. Pare de se esconder dentro do seu quarto. Abra o seu coração, deixa o oleiro trabalhar no seu coração, deixa ele fazer como ele quer.
prazo de validade, mas o vinho não tem. Pega um cacho de uva, tá lindo hoje, deixa uma semana lá em cima da sua pia. Ele vai continuar lindo? Não. Daqui a pouco você está jogando o cacho de uva fora, porque as uvinhas estão todas estragadas. Agora pega um vinho, deixa lá, esquece ele na sua estante, esquece ele lá na sua adega. Quanto mais antigo, melhor. Deus está te preparando para coisa muito grande. Larga esse passado de vergonha, deixa isso para trás. Você está apenas sendo treinado, você está numa escola. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo sobrenatural sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua história. Oh, queridos, como o nosso Deus é maravilhoso. E aí o diabo sabe disso tudo e ele tenta nos paralisar, ele tenta trazer peso sobre você, ele tenta trazer agitação. Lembra de Marta? Jesus na casa de Marta, irmãos. Que visita maravilhosa, o mestre estava ali de carne e osso na casa de Marta. E ela foi fazer o quê? Limpar a casa. Gente, em nome do Senhor Jesus. Porque o coração dela estava preso naquilo dali, irmãos. Mas o nosso coração nessa noite não está preso a isso, amém? Deseje colocar o seu coração no verdadeiro tesouro. Faça de Jesus o seu tesouro. E irmãos, se nós fizermos o Senhor Jesus como nosso tesouro, oh querido, existe lugar mais seguro? Existe lugar mais feliz? Não. Coloque o seu coração, entregue o seu coração para o Senhor Jesus, deixa Ele ser seu tesouro. E aí sabe o que Ele vai fazer? Olha que maravilhoso. Quando o nosso coração está no Senhor Jesus, o próprio Senhor, Ele blinda o nosso coração. Sabe por que Ele blinda o nosso coração? Para o diabo não tocar. Então coloque o seu coração no Senhor Jesus e o seu coração será totalmente blindado pelo Espírito Santo de Deus, e o diabo não toca, o diabo não tem domínio, porque você está blindado pelo Senhor Jesus. Oh, aleluia. Você pode dar um aleluia aí, querido? Vai. Oh, meu Deus. É isso, irmãos. Onde está o seu coração? Temos cantado tanto que queremos viver algo novo. Temos orado tanto para esse 2022 ser diferente, mas nós não deixamos para trás o que tem que ficar para trás. Nós continuamos tendo as mesmas atitudes de lá de trás, as mesmas atitudes de 2021. 2022 só vai ser diferente se você tiver atitudes diferentes. E o maior responsável, porque o desejo do coração de Deus é blindar o seu coração. Mas isso é uma responsabilidade sua, é uma decisão sua. O responsável é você por essa escolha. Então a nossa oração nessa noite tem que ser assim: Senhor, liberta-me de mim. Liberta-me, Senhor. Porque nós que decidimos, irmãos, nós que escolhemos o caminho que nós vamos seguir. Escolha nessa noite colocar o seu coração diante do altar. Escolha nessa noite fazer de Jesus o seu tesouro, porque não existe lugar mais seguro. Aí ali tudo será de uma maneira clara, tudo será de uma maneira tranquila, tudo será muito transparente. Ele vai falar contigo. Amém? Você pode se colocar de pé nessa hora? Eu não sei qual tem sido, de repente você vai dizer assim: pastora, faltou o ponto tal. Porque quantos corações estão presos, né, no medo, na incerteza de amanhã? Quantos corações estão presos, irmãos, a sentimentos? Quantos corações presos não conseguem avançar, não conseguem prosseguir, porque estão totalmente acorrentados. Mas nessa noite, como nós cantamos, é noite do Espírito Santo incendiar o nosso coração, e nós saímos daqui com o nosso coração no melhor lugar, no lugar mais seguro, que é no Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor?